Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre o seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade então ao estudo do segundo capítulo da segunda carta de São Pedro. Então Pedro, depois de apresentar os argumentos reforçando o julgamento de Deus, a partir dos exemplos do dilúvio, da cidade de Sodoma e Gomorra, ele começa a apresentar outros aspectos presentes nesses falsos doutores, nesses falsos mestres. E mais uma vez mostrando como uma má doutrina, um mau ensinamento, leva a uma vida imoral. Então, adverte Deus que Deus julga especialmente os que se sentem à vontade em um mundo corrupto. Levam vidas devassas e têm desprezo pelo poder divino. E Pedro chega até a citar de alguns falsos doutores que chegam até a negar que os anjos de Deus não participam do julgamento final, o que contraria a tradição da Igreja Católica. E alguns são até mais radicais, não acreditam que nem Deus nem Jesus exercem o julgamento, no juízo final, ou seja, não existe praticamente juízo final. E a partir desta verdade, os fiéis que se tornam infiéis começam a levar vidas totalmente sem uma ética, sem uma doutrina para seguir, e viram um caos. Então é típico desses escritores, como São Pedro, ao atacar os adversários, prefigurar já as últimas consequências de seus erros. Ou seja, Pedro já começou a atacar o resultado final do que todos esses falsos doutores irão fazer. Não é só alguns discursos bonitos, não é somente um pecadinho ou outro. Pedro já está prefigurando tudo, já está prefigurando como aquela sociedade, aquela comunidade vai se tornar devassa, vai se tornar pior do que era antes, pior do que quando era pagão. Então, ele cita dois pecados muito presentes que são frutos dessas falsas doutrinas, que são a cobiça e a depravação sexual, a falta de castidade. Então, ele toma o exemplo de Balaão, presente no livro de Judite, e ele cita que o julgamento de Balaão, que explorou muito o pecado da cobiça, e ele acabou tendo uma morte terrível, uma morte violenta. Então Balaão é um exemplo de um injusto que recebeu o julgamento e representa uma repreensão aos ímpios que são aqui os pagãos, que ao contestar o julgamento, que ao negar isso, atrai a ruína para si mesmos, atrai a perdição para si mesmos. Então, recorrendo uma vez ao livro de Judas, a epístola de Judas, Pedro acusa os adversários de Pedro de serem vazios e desorientados. Aquilo que eu citava ontem daqueles julgamentos, daquelas acusações pesadas mesmo que Pedro faz a esses falsos doutores. No caso aqui, ele chama como fontes sempre sem águas, ou seja, uma fonte inútil, uma fonte que só atrapalha, só ocupa espaço, ao invés de exercer de fato a sua função. E nuvens arrastadas pela borrasca, ou seja, pelos ventos. E pior que isso, corrompem novos cristãos, ou seja, levam por atacado não é somente a perdição para eles próprios, mas é a perdição de grande número de fiéis. Isso é algo gravíssimo e Pedro, mais uma vez, cumprindo a sua função de confirmar o povo na fé, ele repreende veementemente este povo. Uma última anedota que Pedro também usa para usar de comparação desses falsos doutores é justamente uma última anedota que Pedro usa para comparar esses falsos doutores
e os convertidos que eles atraem é justamente como uma porca, né? Um porco que depois de lavado, depois de banhar-se, ele volta a se revolver no lamaçal, ou seja, na lama. Isso é pior porque os ímpios que antes viviam na sombra de não conhecerem a verdade de Deus, eles conheceram a verdade de Deus e mesmo assim voltaram àquela mesma vida. E por isso se afundaram ainda mais, ou seja, começaram a fazer depravações ainda mais sérias, porque eles conheceram a verdade de Deus. E mesmo assim, insistiram no erro e voltaram com mais força ainda. Então, resumindo todo esse segundo capítulo, a gente vê que Pedro acusa os falsos mestres, os falsos doutores, de ensinar práticas más e os culpa de vícios tradicionais, vícios que já eram presentes antes no paganismo, na vida que eles levavam, e isso foi permanecendo mesmo apesar de terem recebido a doutrina cristã, e assim eles voltam a cometer as mesmas imoralidades. Ou seja, a doutrina deles é má, em sua essência é má, porque renega a verdade de Deus, a começar pelo julgamento de Deus. Eles são mercenários, corrompem a igreja de Deus. A doutrina deles é errada porque leva à imoralidade e à ruína, leva à perdição, que é o contrário do papel de Cristo aqui na terra, e o papel dos apóstolos, que é levar a salvação até os confins da terra. Por fim, meus irmãos, o que se destaca no capítulo 2 é a identificação cuidadosa do falso ensinamento, a negação do julgamento, a rejeição de todos os agentes judiciosos, inclusive os anjos, e até em alguns casos o próprio Deus, e a libertação do medo e do castigo, porque eles pensavam que os cristãos seguiam o mandamento à risca, porque tinham medo de ir para o inferno, medo do castigo. Então eles perverteram tudo isso e começaram a atrair cristãos para a perdição. E alguns de fato conseguem. Que a Virgem Maria nos ajude e nos mantenha fiéis a este estudo e meditação bíblica diária. Deus abençoe todos vocês.